Jogar esse assunto para o Pedro Venceslau. Pedro, a gente viu o quanto essa manifestação, toda a caminhada de Paracatu até Brasília, acabou gerando uma agenda na direita, né? Sendo que a concentração conseguiu reunir 18 mil pessoas. Isso mostra um poder de mobilização. E do outro lado, a esquerda foi se apegar justamente à questão do raio, para o que, nas palavras de parlamentares da esquerda, Lindbergh Farias, por exemplo, do PT, foi um dos que falaram nesse sentido, eles viram como um ato de responsabilidade. Como é que você vê o saldo desse ato para a direita e para a esquerda? A esquerda, primeiro, ela questiona esse número de 18 mil pessoas, mas, enfim, tinha bastante gente, isso é fato. Foi uma manifestação que começou em Paracatu de forma meio improvisada, quando o Nicolas Ferreira saiu em marcha para Brasília, não teve assim uma grande estrutura, não teve um alinhamento com a Polícia Rodoviária Federal, e a manifestação foi crescendo, foi atraindo lideranças de todo o país, das lideranças de base, como vereadores que querem se eleger e foram lá atrás de uma selfie com o Nicolas, até lideranças e expoentes do bolsonarismo. Mas o mais importante para o Nicolas foi que essa manifestação teve o poder de reaproximá-lo da família Bolsonaro, porque havia um certo estranhamento, sobretudo entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, que veio durante todo o ano passado. Há uma cobrança nos bastidores muito grande sobre o Nicolas para que ele se manifestasse de forma mais contundente em defesa de Jair Bolsonaro, o que, segundo alguns bolsonaristas, não acontecia. Flávio Bolsonaro não participou porque bem no dia do início da marcha estava com viagem marcada para Israel, onde está agora junto com Eduardo Bolsonaro. Mas gravou um vídeo que foi e fez uma videoconferência ali que foi apresentada para os participantes. Depois, na sequência, Carlos Bolsonaro participou pessoalmente, ele que está com mais tempo livre, ele que é pré-candidato a senador por Santa Catarina, foi lá pessoalmente até a marcha. Eduardo não foi, claro, porque está nos Estados Unidos, agora está na Israel junto com Flávio Bolsonaro, mas a Michele Bolsonaro também fez uma sequência de postagens sobre a marcha, ou seja, ela está acontecendo em comunhão com a família Bolsonaro, com o clã Bolsonaro, algo raro, porque o próprio clã Bolsonaro muitas vezes se divide em vários temas. Nesse caso, houve uma convergência. Todos entenderam e perceberam a força da mensagem política de Nicolas Ferreira, que conseguiu mobilizar. A questão do raio, o raio aconteceu lá em Brasília, na manifestação, uma hora antes da chegada do Nicolas. Foi algo que não pode ser atribuído à organização do evento, porque nada poderia ser feito para evitar que isso acontecesse. Foi um acidente natural. Agora, para o campo da esquerda e para o campo governista, é um sinal de que a mobilização em torno de Jair Bolsonaro ainda tem força política, porque muita gente, depois da transferência de Jair Bolsonaro para Papudim, e mesmo quando ele estava na superintendência da Polícia Federal, avaliava que não havia uma mobilização similar àquela que aconteceu quando Lula estava preso em 2018, quando se constituiu um acampamento em Curitiba, no entorno da Polícia Federal, chamado Lula Livre, um acampamento que reunia centenas, às vezes milhares de pessoas diariamente, virou um lugar de peregrinação. Até depois que houve a transferência, Alexandre de Moraes também proibiu as mobilizações ali no entorno, mas não havia nenhuma grande mobilização também nas redes sociais. Então, o Nicolas Ferreira conseguiu dar uma chacoalhada, botou o ex-presidente novamente na agenda da política nacional, da opinião pública, o que também serve de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E para concluir, mas sempre com muito cuidado nas palavras, é toda uma preocupação da defesa e da própria Michele para que não se compre uma briga com Alexandre de Moraes que possa mudar, que não se faça nenhum tipo de ataque ou de crítica mais contundente, personalizada em Alexandre de Moraes, o que poderia influenciar numa eventual decisão dele pela prisão domiciliar.